Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos. Eu sou Gisele Miriam e este espaço às sextas-feiras de manhã é o Café com a Gi, onde eu bato um papo com algum convidado especial de um tema que conversa com a nossa vida real tal como ela é. O Café com a Gi acontece às sextas-feiras, às 9h45 da manhã. E sejam bem-vindos para quem vai assistir no gravado, para quem vai depois rever ou vai ouvir no Spotify, porque depois ele também sobe para o Spotify. Eu sou Gisele Miriam e trabalho com desenvolvimento humano já há mais de 24 anos. E eu sempre gosto de trazer um convidado que vá conversar com o assunto da nossa vida real, né? De maneira que a gente consiga agregar aquilo que a gente possa fluir na vida, aplicando ali a experiência e o conhecimento compartilhados e de maneira que possa favorecer a nossa vida, né? Isso é super importante. E hoje eu vou conversar com a Antonella Trofa, querida fundadora da Integrativa Sinergia. A Antonella chegou por intermédio de uma outra pessoa muito querida, a Nocilene, que nos conectou e a gente tomou um café delicioso presencial, conversou bastante e viu que a gente poderia compartilhar alguns conhecimentos aqui. Então aproveitem esse momento, divirtam-se, façam as perguntas, tragam, compartilhem a experiência e vamos fazer desse momento aqui bem gostoso, né? Isso é uma troca. E ela já chegou, minha convidada, já vou trazê-la aqui para o café virtual, para nossa cafeteria virtual, enquanto ela está entrando. Eu vou me servir com um delicioso cafezinho que eu já fiz. Tá por aqui. Aqui. Não? Vamos aqui. Vou novamente. Vamos ver. Estamos ao vivo. Bom dia! Dia! Tudo bem aí? Sinalizem pra gente se estão nos ouvindo, se estão nos vendo. É assim mesmo? Não, deveria estar me vendo. Não tô vendo, tem uma tela preta em cima assim e eu me vendo só. Tá, isso provavelmente é atualização do Insta. Normalmente quando ele dá essa página. Então Já deu para perceber que eu sou super habituada nesse universo das lives. já passou por essa experiência. Então, vamos seguir assim. Eu estou aqui com você. É importante, quem está nos vendo, dá um feedback. Estamos aparecendo as duas? Porque eu estou vendo você, estou me vendo, então aparentemente está tudo ok. E aí, quem puder nos dar esse feedback. Então, a gente vai seguindo. Aí, ó. Tá. Já aqui, o Henrique já finalizou para a gente que estão vendo as duas. Então, estamos aparecendo as duas. Você só não está me vendo, mas está me ouvindo numa sexta-feira 13. Então, isso é bom. Bom, vamos lá. Bom dia, então, bom dia. Eu estou aqui, estava começando a te apresentar quando você já chegou aqui. Então, a Antonella ela é terapeuta integrativa, né? Ela tem o seu foco principal no trabalho é autogestão saudável e sustentável no longo prazo, tanto para pessoas como para empresas. E o nosso bate-papo hoje é sobre planejamento de autocuidado, né, Antonella? A gente está nesse momento de finalzinho de um ano, é sempre gostoso esse ritual de fazer metas, de planejar o novo ano que está chegando. Então, a gente tem aí uma oportunidade de zerar e refazer os combinados. E quando a gente fala de autocuidado, eu tenho comigo uma máxima que autocuidado é uma responsabilidade sagrada. Então, Que legal. a gente precisa realmente, para que todas as áreas da vida vão fluindo, a gente precisa ter esse autocuidado. Eu quero te ouvir um pouco, conta aí pra gente o que eu ainda não contei, que é importante a gente saber da Antonella, e aí a gente vai dar sequência nesse bate-papo aí, que eu tenho certeza que vai ser delicioso. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, independentemente do horário que vocês estiverem assistindo. Mas eu acho que o mais importante para saber de mim, independentemente do currículo, da mini bio, aquelas histórias, né? Não são os cursos que eu fiz, as formações, as experiências que eu vivenciei, mas, sobretudo, a disponibilidade, a vontade, que eu digo de lapidar o próprio diamante. O quão importante é isso para que a gente possa reluzir e compartilhar mais a nossa luz com o mundo. Então, eu sou uma caminhante da estrada do autoconhecimento, faz muitos anos, estou prestes a completar 45 anos agora em janeiro, e
eu comecei oficialmente a olhar para esses temas, assim, de olhar para dentro para a gente manifestar a nossa luz fora, com 18. Então, tem muitos anos aí de uma caminhada olhando para como eu poderia, vamos dizer, azeitar as minhas engrenagens para a minha máquina fluir com mais potência, mais vitalidade e tal. E, logicamente, tenho muitas ferramentas bacanas para poder compartilhar, mas como eu gostaria de me apresentar é como uma buscadora de ser melhor a cada dia e com uma intenção genuína de lapidar o meu diamante para compartilhar mais ainda dessa intenção boa de alma com o mundo, sabe? Basicamente isso. Delícia, coisa boa, e é o que a gente está tão precisados, né, Antonella? Eu falo que a gente está vivendo, acho que talvez uma das, não é a melhor, mas a gente está vivendo um momento muito interessante, muito gostoso da humanidade, né? Porque eu acho que o melhor momento é que cada geração vive, não dá pra gente falar, aquela era melhor ou aquela vai ser melhor, não. Acho que o que a gente está sendo posto nesse momento é o melhor momento a ser vivido. E a gente está com a oportunidade de viver mais, e viver mais também nos possibilita viver melhor, não só viver com quantidade, mas principalmente com qualidade, né? Então a gente, imagina, eu fico às vezes pensando que a nossa expectativa de vida já foi de 34 anos. Então, meu Deus, 34 anos você está ali no auge, você está fazendo uma expectativa, né? E hoje já estamos com 76. Então, e quanta gente está batendo nos seus 90, 90 e poucos. Então, mais do que nunca, essa lapidação, esse autocuidado, ele se torna fundamental, essencial para que a gente possa ter uma longevidade com qualidade. E aí, quando a gente partindo já dessa sua experiência, porque é uma bagagem, é uma trajetória aí, né, que despertar maravilhoso, que a partir dos 18 anos a gente começa a falar, nossa, gente, eu preciso cuidar, preciso dar uma lapidada aqui, peraí que essa vida aqui é minha, eu preciso dar uma cuidada dela, né, então é importante. E já do nosso tema, né, planejamento de autocuidado, que é como alinhar metas para uma saúde integral no novo ano, aí em 2025 que está chegando. A partir da sua experiência, como que a gente pode alinhar essas metas? Como é que você vê, até pela sua contribuição, tanto para pessoas quanto para empresas, qual que é o nosso ponto de partida aqui? Como é que a gente pode começar essa nossa conversa? Eu não vou fazer propaganda do Waze, mas eu acho uma ótima analogia, porque se a gente não sabe de onde a gente está saindo nessa caminhada, não faz a menor diferença o lugar que eu quero chegar, porque eu não tenho como traçar uma rota. E o primeiro passo que eu sinto que é essencial, por mais doloroso que seja, é o reconhecimento de território. Então, aonde eu estou começando essa caminhada? E, assim, por mais doído, como eu falei, que possa parecer, puxa vida, não quero olhar. Você pega uma pessoa, por exemplo, eu não vou nem entrar nesse mérito tão explicitamente, mas você pega final de ano, muitas despesas, aí as projeções para compras de presentes de Natal, quem vai tirar férias, as hospedagens, os hotéis e tudo mais, tem um valor maior, porque o mundo resolve tirar férias no final do ano. Essa questão financeira, se a pessoa não olha o saldo dela no banco, e até para as Black Fridays da vida, se eu não vejo quanto que eu tenho de caixa para daí poder fazer uma projeção, posso comprar esse item agora aproveitando de fato que é uma oportunidade e não é uma fake news, porque estão divulgando que é um valor, mas na verdade não tem desconto nenhum de fato. Como que eu vou poder saber se eu não vou me lascar depois em janeiro, fevereiro, março, dependendo do número de parcelas daquilo que eu adquiri, ou até ter um prejuízo mesmo por não cumprir com aquilo que estava dentro do... Não cuidar, na verdade, daquilo que estava dentro do orçamento. Então, o reconhecimento de onde eu estou é o primeiro passo. Por mais que seja, ai meu Deus do céu, tá uma situação muito punk. Tá bom. A partir do momento que eu olhei aonde eu estou, apesar de ser o momento mais doído, eu costumo dizer, é o lugar de mais poder, porque de fato eu sei o que está acontecendo. Ou você pega, por exemplo, que é muito comum, né? Os laboratórios de exames, análises clínicas, cheios em janeiro. Especialmente na primeira semana, na segunda semana, só que a pessoa chutou o pau da barraca muitas vezes no Natal e no Ano Novo, e aí ela vai e faz todos os exames e um monte de coisa que não está exatamente no indicador que deveria, porque a pessoa comeu coisas que ela não costuma comer durante o ano todo. Então você já tem uma visão que é distorcida
de fato da tua realidade. Ao invés de fazer um exame, por exemplo, no mês de maio, que tá tudo certo, você não foi, acabou de voltar de férias de julho, e comeu um monte de gordices e coisas gostosas, então qual é o raio-x para daí traçar, puxa vida, esse ano eu quero fazer tal coisa. E daí também compor para ver se é possível dentro do teu planejamento e daquilo que você tem de demanda para cumprir também. Não adianta pegar e falar assim, eu vou começar, vou estudar uma nova língua. Tá bom. Posso fazer por esses aplicativos e tudo mais, indo no metrô ou no carro e tudo mais. Tudo bem. Mas eu consigo encaixar isso dentro da rotina que eu tenho hoje ou eu vou ter que abrir mão de alguma coisa? Porque a gente, assim, não é incomum a dificuldade de dizer não para coisas que a gente está fazendo normalmente. Então, o que eu estou disposto a abrir mão para daí poder considerar aquela atividade que eu quero projetar para o meu ano. Então, são várias decisões importantes para tomar, do dizer sim para aquilo que a gente quer, precisar dizer não para outras coisas que estavam ocupando aquele espaço de tempo, e daí poder, com a constância, que até no coaching, uma coisa bem importante, assim, válida de comentar, que é o seguinte, constância é mais importante do que intensidade. Se eu faço um pouquinho por vez, eu tenho, puxa vida, não leio livros. Se eu estabelecer um hábito simples, com a recorrência, isso vai dando mais músculo para a gente poder conseguir fluir com aquele objetivo a ser alcançado. Então, 2 páginas por dia, de repente você vai ver que naturalmente, se a questão da dispersão, porque a gente está muito nas imagens e tudo mais, e a dificuldade de ler um texto até o final, de repente você vai ver que você consegue avançar um pouquinho mais e um pouquinho mais, e de repente já são 5 páginas. Sim. De repente já são 20 minutos, 30 minutos num intervalo de almoço que já estão sendo dedicados para a leitura, que é mais uma atividade que de repente eu resolvi trazer para a minha realidade nesse próximo ano, nesse próximo trimestre, nesse próximo momento da minha vida, né? Também. É como eu vejo. Fantástico. E a gente tem muito estímulo no visual, então a gente também está com um índice de ansiedade mais alto, com toda essa dispersão, justamente porque a gente deixou de ler. Inclusive, eu vi ontem uma campanha do TikTok, estou aqui falando da concorrência, foi bem interessante, porque eles fizeram distribuição de 100 mil livros ontem na Avenida Paulista. Nossa. Então, as pessoas estão fazendo fila, inclusive o livro do filme, né, Eu Ainda Estou Aqui, também estava sendo distribuído, porque a gente teve uma redução absurda de deixar de ler de 2022 para cá, foi uma queda assim gigantesca, nunca o brasileiro deixou tanto de ler como ultimamente, e na contrapartida eles fizeram essa campanha, e surpreendentemente tinha muita gente lá ontem na fila para pegar os livros, então eu também fiquei feliz com isso, quanto que é bom, e o hábito da leitura, ele faz isso, ele nos facilita também o centramento, baixa a ansiedade, a gente consegue ter muito mais pensamento crítico, maior discernimento, então a leitura ela é fundamental do que essa quantidade de estímulos que a gente tem aí das telas e tudo mais. Quando a gente fala de planejamento de autocuidado, na sua percepção e experiência, quais são os pilares de ponto de partida? Como é que a gente pode ir encaixando aí para nos ajudar a colocar, né, cada coisinha num pedacinho, para a gente fazer essa parte integral, né? Então, para ser integral, quais são os pedacinhos que vão compor essa integralidade de saúde? Tem um exercício muito conhecido do coaching chamado Roda da Vida. Para quem não conhece, basicamente é como se fosse uma pizza, com várias fatias da pizza. Cada coach trabalha com uma quantidade específica, conforme aquilo que visualiza como áreas importantes da vida. Tem coaches que trabalham com 6 áreas, 8, 10, 12. Eu costumo trabalhar com 20 áreas da vida, mas basicamente, independentemente do número, são pontos importantes que a gente precisa cuidar, basicamente, que se aquilo não está ajustado, vai pipocar em outro setor. É como se fosse assim, se o meu coração está batendo muito bem, obrigada, ele vai ajudar literalmente a trazer sangue e vitalidade para todos os outros órgãos do meu corpo. Isso me permite estar viva aqui falando com vocês agora. Exatamente.
Então, assim, alguns pilares do tipo assim, que é como se fossem roupas básicas que eu preciso necessariamente ter no meu guarda-roupa. O primeiro deles é saúde física. E saúde física, no meu entendimento, não quer dizer ausência de doença, mas quer dizer um estado de vitalidade, para que eu possa lidar com todas as outras coisas. Porque, por exemplo, olha, o primeiro lugar que a gente morou na nossa vida foi dentro do útero da nossa mãe. Porque se a gente não tivesse lá, não estaríamos aqui agora. Nossa primeira morada. Um veículo de manifestação para que a gente pudesse ser nutrido ali e estar aqui podendo conversar, interagir. Tá? O nosso corpo físico, a nossa estrutura, a nossa carcaça é como se fosse o nosso imóvel alugado, que se a gente não cuida desse imóvel, o que acontece nas cenas dos próximos capítulos? Ele vai se deteriorando e na hora de fazer as manutenções custa muito mais caro. Exatamente. Então, o cuidado com o nosso corpo, seja o conforto na hora de cuidar do sono, por exemplo. Agora, no final do ano também acontece muito a questão dos cansaços, né? E de repente dormir pouco, ou muitas atividades, hora extra para poder concluir todas as atividades de trabalho e tudo mais. E se eu não dou o meu tempo de descanso para o corpo resetar tudo aquilo que ele processou no dia anterior, para poder estar mais abastecido para o dia seguinte, é como se eu já fosse para a vida com o combustível que não está aquele V-Power Master Blaster Plus e aditivado, para daí poder lidar com todos os desafios inerentes àquele dia. Outra questão também ainda relacionada à saúde física, a alimentação. O que eu estou colocando para dentro do meu organismo? E eu não estou falando só daquela história do desempacotar menos e descascar mais, que tem sido muito falado hoje em dia em relação à alimentação propriamente e tal. O que eu me alimento de sentimentos, emoções e pensamentos também. Aí a gente já pega saúde física, saúde mental, que eu costumo falar que a gente tem que fazer uma faxina nas minhocas e nos nhonhonhós mentais, que ficam recorrentes, nos nossos sentimentos e emoções, e também a nossa conexão com aquilo que a gente considera como sagrado. Você pega, por exemplo, o final de ano, vou fazer um apanhado de vários aspectos aqui. Quantas e quantas pessoas, não vou pedir para fazer comentários nem nada, mas eu duvido que ninguém que está me ouvindo aqui não tenha passado por alguma situação parecida ou não tenha visto alguém próximo passar por uma situação parecida. Estamos lá, por exemplo, no mês de maio, e aí, de repente, já começa um nhonhonhó mental, porque, meu Deus do céu, está chegando o final de ano, como é que eu vou fazer no Natal? Vai ser na casa de quem? Porque está tendo briga de família, porque está tendo estresse. Eu já vi uma pessoa, eu posso falar porque não tem problema, porque não é cliente do consultório, né? Uma pessoa conhecida, muitos anos atrás, aquilo me chocou profundamente, porque eu não concebia assim, todas essas questões. Eu era muito nova, eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, né? Essa moça tinha acabado de casar, tinha poucos anos de casada, e ela disse assim, eu nunca mais passo Natal com a família. A gente sempre viaja, que é para não ter problema, nem com a minha família, nem com a família do meu marido. Aquilo me chocou de uma tal forma, só que, na verdade, ela já estava casada há pouquinho tempo, mas já tinha passado por algumas experiências de estresse na família e tudo mais. Eu não sei se hoje em dia ela continua sempre viajando no Natal, mas essa é uma questão. Aí nós estamos lá, voltando de uma forma para exemplificar. No mês de maio, a pessoa já está estressada, tensa, inquieta por conta do Natal, que só vai acontecer em dezembro. Dezembro. Meu Deus. Aí, a minhoca do nhonhonhó mental, aí chega agora dezembro. Meu Deus do céu, eu preciso comprar lembrancinha, comprar presente para tal pessoa, porque vai ficar chato, porque isso, porque aquilo. Eu tenho que ir no happy hour de tal pessoa, do trabalho, do terceiro trabalho que eu tive em toda a minha trajetória, mas eu não tenho vontade de ir, mas se eu não for vai ficar chato. Aí começa um embrólio de angústia, porque eu tenho que atender às expectativas. Aí nesse dia chove em São Paulo, e com trânsito de 1h30 para chegar num lugar que você chegaria em 40 minutos com trânsito normal. Apesar de não ser normal, né? Mas comum em grandes metrópoles. Beleza.
Aí, aquela angústia de, ai meu Deus, eu preciso sorrir e mostrar que eu tô bem, sei que eu tô exausta, assim, que Deus o livre, acabei de voltar de um hospital porque tem uma pessoa querida que está internada em estado grave e tudo mais, e não quero expor isso para as outras pessoas para não preocupá-los ou porque não faz parte do contexto. Sim. Eu não estou 100% naquele bendito daquele happy hour. E aí, como que eu lido com isso num sentido de... Eu volto para a história do dizer sim e do dizer não, que eu falei há pouquinho tempo atrás. O quanto eu estou dizendo sim para aquilo que faz sentido para mim naquele momento e bancando todos os nãos que eu precisei falar naquela situação. Exatamente. Fantástico. E aí eu tenho que lidar emocionalmente. Ela vai nitidamente saber que ela teve uma apresentação de uma amiga muito querida que eu queria muito ter ido prestigiar essa semana. Só que me programei, pedi para esse cliente que eu ia atender para antecipar o atendimento, para com margem de segurança poder sair do consultório e tudo mais a tempo de chegar para vê-lo. Deu certo, ele chegou no tempo que a gente tinha combinado tudo mais, só que assim, quando o atendimento terminou, acabou levando um pouquinho mais de tempo do que o que estava programado, estava na hora que a apresentação já estaria começando. E aí, aquela história de ficar em paz como fazer as escolhas, eu queria muito ter estado lá. Porque não quer dizer também, né, Gi, você vai entender bem o que você sabe muito bem, né, o que eu estou falando. Não adianta, assim, por mais que a gente busque um caminho do autodesenvolvimento e do autoconhecimento, não quer dizer que a gente não tenha os abacaxis, os desafios e as situações chatas para lidar. Exatamente. Né? Exatamente. Tipo assim, não é que tá tudo lindo, perfeito, maravilhoso. O único diferencial, eu acho, positivo, é assim, se eu tenho mais ferramentas, a chance de eu gastar menos energia com aquilo que está desconfortável é muito maior. Né? A gente vai para o trilho mais rápido, talvez pelos recursos, mas a gente não deixa de sair do trilho, a gente não se iluminou, não se tornou alecrim dourado, a gente não tem uma vida perfeita, né? Não tem essa, mas a gente consegue, talvez, sair mais rápido das situações ou talvez pensar em soluções um pouco mais rápido, mas a gente vive os perrengues também, tanto quanto, faz parte. E aí, o que eu senti naquele dia dessa apresentação dessa amiga, eu já estava vendo, confesso publicamente aqui, né? Eu já estava vendo que a configuração do dia já seria muito desafiador conseguir estar ali naquele momento, porque estava chovendo, o trânsito de dezembro estava um caos, está um caos, eu não sei o que está acontecendo com São Paulo, né? E aí, quando eu estava naquela atividade de trabalho, o senso de dever, de comprometimento e tudo mais, eu imagino muito com os médicos, assim, não é do tipo assim, você está no centro cirúrgico, você tem uma previsão da cirurgia. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele fez uma cirurgia, o médico disse assim, olha, a estimativa de duração é de 30 a 40 minutos, levou 3 horas e pouco, porque ele deixou para poder fazer, tipo assim, só cuidou quando a batata estava muito assando, porque estava cheio de dor, teve que ser internado de urgência, e estava lá eu esperando naquela sala que a gente espera quando tem alguém da família fazendo cirurgia, 3 horas e pouquinho esperando notícias do médico, obviamente que eu ligava de tempos em tempos para o centro cirúrgico para perguntar se estava tudo bem e tudo mais, só que aquele senso de assim, o que eu estou fazendo agora, e ele provavelmente não podia dizer simplesmente, olha, parei, eu estou dedicando 40 minutos aqui para essa cirurgia e vou embora e deixo o paciente aberto, num senso de dever e de comprometimento. Então, se eu estou alinhada com o meu senso de... eu vou até fazer uma ponte com isso que eu acho que pode ser bem bacana, Gi, com esse contexto de final de ano e tal. Se eu disse um sim para o meu senso de dever e de comprometimento, e para eu ficar com o meu coração em paz, com a minha mente serena, eu preciso ir até o fim, fazer o começo, meio e fim desse processo, para estar tranquila com o dever cumprido, mesmo que eu precise abrir mão de outras coisas que também são importantes, mas que eventualmente podem ser feitas ou vivenciadas em outro momento, ficar menos doído, menos desconfortável, dizer sim para aquilo que eu disse sim e dizer não para aquilo que eu precisei dizer não porque teve trânsito, porque
choveu, porque teve um imprevisto que de repente alguém ligou. Né? Pega essa história do hospital que eu falei. Quando esse meu irmão me ligou e ele disse assim, não te ouvi. Aquilo que a gente não administra, que está fora do controle. Isso acontece. Exato. Ele falou assim, ele me chama de Nena, porque eu sou mais nova, né? Ele falou, Nê, vou precisar fazer a cirurgia hoje. Meu, para tudo que você está fazendo, desmarca, porque assim, agora é a hora de estar ali no hospital acompanhando tudo. Não adianta falar, olha, daqui 2, 3 dias eu te dou retorno. Não. Porque é naquela hora que a pessoa está precisando. Naquele momento, a urgência é ali e agora. Então, só que se a gente não lida bem dentro da gente com o nosso mental, as nossas emoções, a nossa batedeira no coração de sentimento de impotência. Quantas e quantas pessoas hoje insatisfeitas, inquietas e angustiadas e pilhadas porque chegou dezembro e tinha muita coisa para ter sido feita esse ano que a pessoa não conseguiu fazer. Sim. Só que não é que ela tá, tipo assim, à toa, do nada na vida, deixando a vida passar. Você pode até me dizer assim, nossa, Antonella, mas eu sei de pessoas que não saem das redes sociais e ficam o dia inteiro vendo redes sociais e rasgando tempo vendo redes sociais. Mas ainda tem um outro aspecto. O quanto, na minha percepção, tá? O quanto essas redes sociais, elas são consumidas no sentido de válvula de descompressão por conta de tanto estímulo mental e tanta batedeira no coração. Exatamente. Porque foto e ficar se distraindo, ou até né, os homens que ficam ali no controle remoto ou vendo várias coisas na televisão, tudo, o quanto isso também não favorece que a pessoa se desconecte da panela de pressão que está dentro dela com tanta coisa para ter que dar conta. Do sentimento, das emoções, e a gente tem uma série de coisas. Eu, de verdade, assim, eu ainda não consegui compreender, a gente respeita, a gente está inserido, mas ainda não consigo compreender aonde a gente, em que momento dispara essa corrida do final de ano, né? Eu brinco que dia 20 o mundo acaba, então a gente quer correr para fazer tudo porque o mundo acaba. Sexta-feira que vem, gente, grande dia, né? Acaba tudo. Eu falo, mas eu quero continuidade, dia 2 eu quero estar dando sequência na vida, né? Então, a gente tem essa sensação de que precisa correr fazer todas essas coisas. Mas aí eu acho que volta no ponto que você trouxe no comecinho, que é a questão do território, do raio-x. A gente parar, reconhecer o território, fazer o raio-x, dá trabalho. Opa! Um trabalhinho grande, às vezes é doloroso, você lidar, fazer as pazes com a tua realidade, olhar como é que você está conduzindo a vida, como é que você está tocando o teu dia a dia, e que ações e mudanças precisam ser feitas para que você tenha maior qualidade. Então, a gente tem um estímulo, amanhã eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. Se nós tivéssemos a ação e o impacto imediato, é que a causa e efeito tem um longo tempo, então por isso que a gente demora um tempo para fazer as coisas cair a ficha. Por exemplo, se eu fumasse hoje e amanhã eu já tivesse logo uma doença no pulmão, um câncer, possivelmente eu não fumaria, estaria mais rápido. Mas com só a consciência não faz a transformação necessária. Então, se eu estou aqui fumando e o impacto vai ser daqui uns 10, 20 anos, e como a conta vai... Mas a conta vai chegar em algum momento, o corpo vai sentir. O corpo vai dando conta, mas uma hora ele fala, olha, não deu mais, eu fui no meu limite, agora a gente precisa restabelecer, refazer os combinados, porque dessa dinâmica não funciona mais. Então, a gente precisa... E a gente continua fazendo as mudanças necessárias muito estimuladas pela dor. A gente tem uma preguiça de fazer as mudanças pelo amor, pela consciência, saber que a gente vai ganhar. É interessante esse movimento do humano, né? De vencer essa resistência interna, de aceitar e fazer as transformações necessárias. Então, a gente às vezes toma consciência, mas né, precisa de uma dorzinha, uma dor maior, precisa de uma perda considerável, e aí elas vão acontecendo. Mas eu juro que eu tenho uma esperança mesmo de que a gente vai começar a fazer as transformações pela a vontade da transformação, por reconhecer o benefício, por saber que dá trabalho, então que a gente busque os recursos necessários, então seja qual for o recurso que vai te apoiar na transformação, porque ela não é fácil, não é fácil, ela é possível.
É que ela é simples, mas não é fácil, né? Simples e fácil é diferente, mas é possível, dá para a gente fazer esse movimento gostoso e ir transformando a vida e percebendo os benefícios de fazer essa transformação. Então, pegando o gancho do que você trouxe, então, talvez o nosso ponto de partida desse raio-x de reconhecer esse território seja a questão física. Como está o meu sono? Como está a minha alimentação? Como é que está o caminho? Como é que fica aqui a respiração, né? Como é que está o movimento do corpo? Está mais enrijecido? Está muito duro? Como é que está esse movimento? Então, é um bom ponto de partida. Eu também partilho com você de que eu tenho comigo 5 pilares, assim, maiores, né, de que eu também estou trabalhando. Então, eu falo que a saúde física, a saúde mental e emocional, a espiritual, financeira e ali o profissional, porque o profissional ele é uma espinha dorsal da vida. A gente precisa caminhar, o profissional nos realiza faz conexões, coloca a gente em movimento, em aprendizado. Então, inclusive a relação com o trabalho, a gente também precisa mudar. Não é generalizado, mas a gente tem uma grande maioria que olha torto às vezes para o trabalho. Ah, é difícil, é pesado, não gosta, não está satisfeito. Mas também faz um movimentinho legal para fazer a transformação. Está esperando que a empresa faça por ela, está esperando que o milagre aconteça, que caia dos céus. E não vai, né, gente? A vida não é sobre conseguir as coisas de maneira fácil e rápida, mas a constância. Essa constância que você trouxe, ela é fundamental em todos os pilares da vida, gente. Um pouquinho todo dia, de graças a Deus. Então, é todo dia um movimentinho, não tem como. E aí a gente vai construindo todo, né? E acho que isso seja... Você percebe que é o pior, ou talvez o maior desafio que precisa ser ultrapassado para que a gente possa começar a trabalhar de forma integral a nossa saúde, alinhando as metas e os pilares da vida. O que hoje está impedindo esse avanço mais constante, esse movimento consciente? Ó, tem várias coisas aí do que você falou, Gi. Pega, por exemplo, a questão financeira. Quantos pais, já quando o filho acabou de nascer, já fazem um investimento com aplicações recorrentes, pensando na faculdade do filho dali 18, 20 anos? Que fosse R$ 100 por mês. Bem, essa história de conta-gotas. Só que deixando aquele dinheiro num lugar que não seja de fácil acesso, num sentido da pessoa não correr o risco de falar, puxa, quero fazer uma viagem, quero trocar de carro, vou usar aquele dinheiro lá. Mas colocando um nome para aquele dinheiro, se o filho não quiser fazer faculdade ou quiser ir morar fora, fazer um intercâmbio, não importa. Mas quanto que custa? Quanto que custa não? Qual é o resultado de R$ 100 vezes 12 meses vezes 18 anos com juros exponenciais? Sim. Juros compostos. É a mesma coisa. Você pega, por exemplo, a respiração. Eu lembro quando eu fiz uma formação de yoga, eu sou a moça dos cursos, né? Até uma a gente vai... uma moça... que é, Gi? Buscadora que somos, a gente vai buscando mesmo. Fui lá eu fazer um curso de yoga, né? E aí, eu lembro, gente, vou contar uma particularidade para vocês. Eu lembro que o número do meu sutiã aumentou por conta de aumentar, tipo assim, ampliar a questão de mais espaço interno para os pulmões. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, essa parte aqui do corpo, de tanto que eu conseguia respirar mais, aumentou. Começou o negocinho lá, aquele fechinho começou a apertar aquele do número antigo. Puxa, por quê? Eu comecei a respirar mais e o ar, como que eu vou dizer? Deixar mais ar entrar dentro do meu organismo. E aí, o que acontece com isso? Eu nunca mais consegui fazer respiração curta, que a gente chama de respiração clavicular, quando a pessoa respira curtinho. Isso também não favorece a oxigenação do cérebro e acaba deixando a gente mais ansioso. Então, essa coisa no coaching também a gente fala do hábito angular. Eu estou falando do coaching, mas assim, a minha massa do pão de ló de abordagem de trabalho é a terapia integrativa, porque o coaching eu enxergo como mais um recheio do bolo, mais uma ferramenta. Tem para somar. Mas para somar, exato.
Mas para falar de metas e resultados, o coaching ele é uma ferramenta muito bacana nesse sentido. Mas muito bem, se a gente está fazendo, eu nunca mais respirei curto. Só que, obviamente, em momentos de ansiedade, inquietação e tudo mais, essa respiração curta, o meu próprio corpo já começa a ficar desconfortável. Pega aquela história que eu falei de ficar lá esperando meu irmão, eu vou lá no centro cirúrgico. Se eu falar para vocês que eu estava respirando plenamente, como se eu estivesse olhando a natureza, como se eu estivesse num momento de férias e de descontração, é mentira. Eu estava aflita ali. Sim. Só que a própria respiração me ajudou a ficar menos aflita. Você ficava ali mais centrada, você estava mais em estado de presença e não quer dizer que você estava ocupada, você não estava ali esperando, né, ansiando por uma boa notícia. A emoção existe, gente, a gente não isenta a emoção, né? Aí eu comecei a ver que eu estava com batedeira no coração e imediatamente eu liguei no centro cirúrgico de novo. Olha, só para saber se está tudo bem. Eu acho que eu liguei umas 2, 3 vezes, acho. E, poxa, de 30, 40 minutos para 3, 4 horas, não é pouca coisa de diferença. Mas aí, também você falou de outra coisa, assim, um insight muito bacana eu recebi nesses desenhos, nesses cards, assim, de final de ano, que o problema não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, mas é o que a gente come entre o Ano Novo e o outro Natal. Exatamente. A bagunça começa aí, a bagunça acontece aí. Aí, poxa vida, o nosso corpo alugado, né? Que nós estamos morando nesse lugar chamado corpo físico. Muito bem. Ele não sabe o que é sábado e o que é domingo. Não. Ele não sabe o que é feriado. Ele não sabe o que é o tal do sextou, porque eu estou insatisfeito com o meu trabalho e aí eu chego na sexta-feira e chuto o pau da barraca, ou eu arrumo um pau da barraca para chutar, porque eu estou cansado do meu trabalho e tudo mais. Então, se a gente busca ir ajustando a rota um pouquinho por vez, porque tem o faniquito do ciricutico de querer resolver tudo, porque está chegando o final do ano, e aí o corpo também não sabe o que é 31 de janeiro, o que é 31 de dezembro, o que é 1º de janeiro. Exato. Só que se a gente, todos os dias, um pouquinho por vez, espera aí, o que eu fiz hoje do meu dia que eu fiquei feliz, porque a maioria das pessoas só olha para desgraceiro, para aquilo que não conseguiu fazer e dar conta. Só para isso falta, né? Só para aquilo que não deu. Então, assim, como é que a gente olha para aquilo que funcionou, que trouxe satisfação, que trouxe alegria, que trouxe bem-estar? Tá? Então, você imagina pega, por exemplo, vou fazer um comentário comum, tá? Você pega a maioria não, mas muitos homens na academia. Braços fortes, pernica fina, porque só treina braço e abdômen para ficar com aquele tanquinho lá, para ficar desfilando na praia, com os gominhos e tudo mais. Não é cadê? Cadê as pernas musculosas destes homens? Que dá sustentação, que faz andar, que faz o movimento, que tem a ver, inclusive, com a saúde cerebral, né? As pernas estão diretamente ligadas com a saúde cerebral. Então, olha o paralelo que eu vou fazer com isso. Se eu tenho um desafio, tá? De tomar água. Várias vezes eu levo a minha garrafinha cheia para passear para cima e para baixo. Ao invés de eu olhar o que eu já estou tomando de goles de água, também tem a história do copo meio cheio, meio vazio. Eu olho, putz, não tomei água. Putz, eu me programei para tomar 2 copos cheios. O que aconteceu hoje de manhã? Me programei para tomar 2 copos. Eu estou falando coisas básicas, mas assim, se a gente fizesse o básico bem feito, com recorrência, quanto já ia tirar das minhocas mentais e da batedeira do coração? Mas vida real como ela é. Nas minhas projeções, o ideal seria tomar 2 copos de água cheios logo pela manhã. Eu tomei 1, eu estou tomando o segundo. Lá à noite, no final do meu dia, ao invés de eu falar, putz, eu consegui pelo menos tomar 1,5 copo até 10 horas da manhã. Ao invés de, putz, não me programei, não cumpri com aquilo, eu já vou para a vida, eu me auto-detonando. Então, assim, eu não preciso de olho gordo de ninguém, porque eu mesma já estou me detonando com aquilo que eu não fiz. Nós fazemos... Mas eu queria pegar e falar assim, puxa vida, o que eu celebro no final do dia de hoje? Exatamente. Eu
celebro que eu consegui fazer tal coisa. Ah, não, mas olha, eu tava com olheira, meu Deus do céu. Não, mas peraí, eu tenho olheira tipo de característica genética, né? Beleza. Mas eu tô com olheira também porque faz 2 noites que eu tô dormindo muito pouco. Mas por que eu tô dormindo muito pouco? O que que eu consegui realizar de objetivos pretendidos? Ao invés de eu olhar, ai meu Deus, tá claro, eu tô olhando a olheira. Vida real como ela é. Ah, não, pera, puxa. Hoje é sexta, né? Na quarta-feira eu fui dormir 2 horas da manhã e acordei super cedo na quinta. E ontem o meu dia foi muito intenso. Porque eu fiz isso, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Ao invés de eu falar check, 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 puxa, que coisa bacana, apesar do cansaço, depois eu durmo no final de semana que já tá chegando um pouquinho mais. E tá tudo certo. Por que também? Tem outros 2 pontos importantes que eu quero trazer, fazendo os ganchos com aquilo que você falou, Gi, que é o seguinte: viver dá trabalho. Seja eu vivendo de uma forma mais harmônica, seja eu vivendo uma saga, um super de um desafio. Então, peraí, se eu vou ter trabalho de todo jeito, que recursos eu posso trazer para a minha vida do dia a dia para me abastecer um pouco mais? Não só de água, não só de alimento descascado, se bem que casca tem nutriente também, mas enfim, de coisas naturais que a gente compra na feira, ao invés de desembalar menos coisas, com um monte de aditivo químico e tudo mais, o que eu posso me nutrir de coisas bacanas? Então, por exemplo, se você chega para mim e fala assim, nossa, que cor bonita, esse lencinho aqui, esse chá e tudo mais. Se eu digo para você, ele tá amarrado, ou ele tá tortinho, ao invés de falar, muito obrigada, Gi, que bom que você gostou, eu também gosto. Eu também adoro. E eu tô combinando isso com o meu lápis do olho. Eu já estou me abastecendo de um elogio que vai me trazer, no mínimo, um tiquinho mais de vitalidade. Aí, se você diz assim, vida real, é a terceira live da minha vida que eu estou participando, tá? Meu Deus do céu, eu não estou olhando para a cara da Gi. Eu não sei se ela está concordando comigo, ou se ela não está concordando, ou se ela quer falar, porque eu não consigo ver o rosto dela. E se de repente eu estou interrompendo porque ela está para falar, e eu estou falando porque eu não estou vendo o rosto dela. Mas eu estou buscando me conectar com você, como se eu estivesse falando no telefone, que a gente não se vê, né? Mas eu estou me vendo, mas não estou te vendo. Exatamente. É o que deu para fazer. E tá tudo certo. Se de repente, né, se eu assistir, quando eu assistir a live, depois eu falo, meu Deus, eu me interrompi. A Gi várias vezes que não deixava ela falar. Gi, me perdoa. Da próxima vez eu vou providenciar um outro celular para pelo menos conseguir olhar para o seu rosto, sei lá. E eu vou crescendo no sentido do aprendizado para fazer diferente. Quando você fala desse acolhimento, ele é fundamental, porque a gente tem uma dificuldade tremenda de receber as coisas, de receber da vida. Então, esse elogio tem que sempre justificar. Tá bonito que mas comprei uma promoção. Tá lindo o elogio, recebe, né? Cria momentos, espaços e cenas onde a vitalidade vai ser alimentada, onde você se permite colocar. Inclusive, tem um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar nele, a Cidinha trouxe, que ela disse que a física quântica, a neurociência e a epigenética, associadas com abordagem sistêmica, podem ampliar esse sentimento, esse entendimento e olhares. Exato. Gente, tudo o que a gente puder receber de ferramentas que façam sentido, é que nem um combustível V-Power, Master Blaster. O nosso carro ele vai andar literalmente com menos litros por quilômetro rodado, porque ele vai desempenhar melhor. Exatamente. Você pegou outro aspecto também importante que você falou do trabalho. Gente, infelizmente mesmo, nem todo mundo pode acordar de manhã e dizer, meu Deus do céu, muito obrigada pelo trabalho que eu faço. Porque, infelizmente, está numa situação que está num padrão de vida que não é compatível com o pedir demissão ou ter uma outra atividade que não seja tão tensa e desvitalizadora, porque a pessoa criou uma estrutura que ela não ia conseguir sustentar.
Sim, sim. Do universo corporativo sabe a história da gaiola de ouro, da algema de ouro, que você tem carro da empresa, planos de saúde maravilhosos, apartamento alugado pela empresa, tudo mais, filhos estudando em escola bilíngue, e o cara, de repente, ou a cara, né, não pode, a mulher, né, se sentir no direito de desistir, porque a família já está acostumada com um clube maravilhoso, com uma infraestrutura de jantares e viagens e tudo mais, a pessoa está lascada. Mas como seria, né? Essa é uma situação um pouco mais complexa de fazer o retorno para voltar para a estrada onde a pessoa vai ter a sensação de sonhos alcançados e tudo mais, se ela não enxergar qual é o aprendizado que ela pode ter com Sim. todo aquele contexto que não é favorável. Porque aí talvez diminua a angústia, diminua a inquietação no coração de ai que saco, eu estou numa empresa que não faz sentido para mim, porque naturalmente ela vai conseguir se desapegar do carro trilhardário, porque tudo bem, de repente, vender o carro ou abrir mão do carro, do sítio, da casa na praia e tudo mais, para ter uma vida mais minimalista, mas que faça mais sentido. Sim. E que a família também entenda que ter coisas de benesses e luxos e tudo mais, sem ter paz na alma, é muito caro. Sim. É um processo mais complexo, porque leva mais tempo. Tipo assim, uma pessoa que está com obesidade, ela vai levar muito mais tempo para chegar num corpo totalmente fora dos indicadores lá de obesidade, e uma pessoa que está com 3 cartões de crédito, pagando parcelas e tudo mais, e já não tem mais cartão de crédito. Ela vai levar muito mais tempo, não é tempo necessariamente, mas muito mais energia, e vai dar mais trabalho do que, por exemplo, uma pessoa que só precisou usar 3, 4 dias do cheque especial do banco, do saldo do banco. Mas ela tem que começar de algum lugar. E não importa quanto tempo leve. Por quê? Tem uma outra coisa bem interessante que eu falo, Gi, que é o seguinte, é óbvia, só que as pessoas não param para prestar atenção. Óbvio, precisa ser dito, né? Então, Gi, alguém pode ver uma árvore de maçãs, uma árvore de laranjas aparecendo a partir de uma semente de manga? Não. Infelizmente, não. Isso é óbvio. Oh, nossa, a frase clássica minha. Árvore de manga não dá laranja. Oh, meu Deus, apareceram as mangas. Tá bom, mas o que eu tô plantando agora? Isso. Porque, olha, só tô tomando o segundo copo de água agora, depois das 10 da manhã. Ao invés de, puxa vida, que bom que pelo menos um copo eu já tomei. Agora eu tô... Né? São coisas simples. A gente aprende que o óbvio precisa ser dito, precisa ser lembrado. A gente não tem mágica, é desafiador, é trabalhoso, vão ter situações que vão ser sim difíceis. E eu também entendo que quando a gente está nesse lugar que às vezes você está com as algemas de diamante no mundo corporativo, que você não consegue e tudo mais, mas é fazendo esse trabalho, porque cada escolha uma renúncia. A gente dizer qual é o preço e qual é a recompensa, qual o preço que eu estou disposto a pagar pela recompensa que eu vou alcançar. Então, a gente precisa fazer essas negociações. Então, por isso essa coisa que você falou, realmente, viver dá trabalho, gente, porque a gente está o tempo inteiro ali negociando. Porém, a gente pode fazer isso. Favoreçam uma vida mais fluida, mais sustentável. E a relação com o trabalho, também com o servir, porque o nosso trabalho é a maneira que a gente serve a vida através da gente e servindo as pessoas alguma coisa. Então, quando a gente também começa a olhar para o trabalho, independente de qual ele seja, e começa a criar essa relação diferente para olhar para esse trabalho, as coisas começam a fluir de uma maneira diferente e mais favorável. Então, cada vez que eu olho para o trabalho, eu tenho, ai, que saco, que tá difícil, que tá pesado, ele vai se tornar muito provavelmente mais difícil e mais pesado. Então, restabelecer também essa relação é uma maneira de trazer realidade. Eu não consigo fazer isso por tanto tempo. Eu preciso começar a planejar essa transição, essa mudança daqui a algum tempo. E aí, criar os planos e as metas, né? O que a gente está falando do planejamento aqui de autocuidado, então é planejamento.
Então, seja na área física, financeira, mental, emocional, profissional, tudo vai demandar o seu planejamento, que conversa com o que você trouxe do Waze, para onde eu estou indo, de onde eu estou partindo, para onde eu estou indo, porque aí eu começo a ter mais clareza. Então, para que eu tenha o meu investimento um pouco mais favorável, o que eu preciso fazer daqui até lá? O que é importante? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter de vida, mas a gente, como diz a Cláudia Quintana Arantes, a gente é tão otimista que a gente até coloca o despertador para tocar todos os dias. Então, que a gente esse otimismo, né? E aí é o quê? Que a gente não sabe em que momento não vai mais tocar o despertador, mas a gente só vai se mantendo no sentido de alimentar a esperança, de esperançar, de acreditar e para mudar. Não é sempre ficar esperando a vida fazer a minha parte. Então, para que os caminhos se abram, para que as oportunidades, né, floresçam, a gente cria as oportunidades, a gente tem que fazer a nossa parte da trabalho, da parte física, da parte mental, da parte espiritual. A gente um planejamento de autocuidado, e autocuidado nos lembra obrigatoriamente de autorresponsabilidade. Então, você esse comprometimento comigo mesmo, e a partir do momento que eu cuido de mim, eu também cuido do entorno, eu também estou sendo melhor para quem está aqui vivendo comigo. Então, não é só sobre cuidar de mim, mas quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando do outro, porque eu estou melhor para o outro. Isso é fundamental. Você vai estar como uma árvore de mangas mais parruda e com mais nutrientes e as mangas mais suculentas, né? Exatamente. Você falou também outra coisa, Gi. Você pega, por exemplo, a história. Hoje é sexta-feira 13, né? Ai, meu Deus, é azar, socorro, tá? Gente, como eu fico pensando assim, como se o universo, nós habitamos num planeta dentro de um sistema solar, dentro de um grande universo. Eu fico pensando, quer dizer, todos os dias que são sextas-feiras 13, o universo para de rodar e para de funcionar e fica tudo muito mais tenso. Não. Agora, se eu acordo e falo, meu Deus, ou você quer ver? Voltando para a história lá do trabalho também, é segunda-feira. Tem a tal da síndrome do fantástico no domingo, que já começa a dar batedeira no coração e angústia, porque segunda-feira a pessoa precisa levantar para trabalhar, para fazer uma coisa que ela não gosta. Vou fazer uma propaganda aqui explícita. Quando a gente começa a ver o sentido e o significado do que a gente faz, não vai ter batedeira no coração nunca mais. Exato. Não vai ter tudo fantástico nunca mais. Não vai ter sextou, quintou. Ai, meu Deus, segundou, uhul, vamos fazer metas e resultados na segunda-feira, sendo que sábado a gente pode também estar cumprindo com aquilo que a gente sente no nosso coração, que a gente vai entregar o melhor para o mundo. Exatamente. A gente está ali vivendo, não depende se é sábado, se é domingo, se é terça, quinta, sexta, a gente está seguindo. Isso é fantástico, é isso, exatamente, é sobre isso, né? É sobre isso, não é sobre, só é bom domingo. Não, gente, é sábado, é bom de segunda a segunda, porque a vida está acontecendo de segunda a segunda. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E aí, para a gente ir fechando, porque já estamos aqui há quase uma hora, eu falo que eu estou assim, vou perder a credibilidade dos meus convidados. Eu falo de 40 minutos e a gente já está batendo uma hora. Eu falo, ai, meu Deus, que é tão bom. O que eu gostaria de deixar de mensagem sobre esse planejamento de autocuidado? Eu sei que tem um brinde também para quem acessar aí a sua página Ativa Sinergia, e aí te mandando direct, eu não sei como é que vai ser o caminho para conseguir aí que tem um presente especial para quem está nos assistindo, nos ouvindo depois, quem quiser buscar esse presente vai receber. Conta pra gente. Olha, gente, nós falamos nessa conversa hoje de pelo menos 6 pilares de autocuidado, de melhorar o fluxo das nossas engrenagens se a gente fosse uma máquina. Sim. Saúde física, mental, emocional, espiritual, falamos não explicitamente, mas no sentido de estar com o coração tranquilo e de a gente fazer as coisas em paz e conectados com o sentido e significado, com o trabalho e com as finanças, né? Sim.
o que eu sugiro? A gente só começar, mesmo que seja um passinho pequenininho, porque tem aquela história, né? Quem tem mais de 40 anos vai saber de uma campanha de marketing que foi muito difundida 20 anos atrás, que era da Johnny Walker, que dizia assim, toda longa caminhada, eu não sei nem quem foi o autor dessa frase, mas eu lembro da campanha, né? Do Keep Walking, continue caminhando. Toda longa caminhada começa sempre com um primeiro passo. Não essa importa. é do Lao Tzu, eu acho, Confúcio, algum desses caras grandes aí. Eu não li o que estava escrito, porque eles falavam a frase e colocavam o nome do autor da frase depois. Eu só ficava no Keep Walking, né? Continue caminhando. Não importa quantos quilômetros. Porque, olha, se a gente vive para chegar naquele objetivo, que aquela estrada leva para aquele objetivo, que importa quantos quilômetros faltam? Eu posso olhar para aquilo que eu já caminhei, ó, quase vou terminar o segundo copo de água hoje. Ai, que tonto, que besta. Não é, porque a vida com sucesso, paz na alma e coração tranquilo é feita de pequenas ações todos os dias. Então, continua fazendo aquilo que você acha que faz sentido. Ah, mas como é que eu vou saber se faz sentido? Alguns indicadores. Se o coração está tranquilo, se o corpo está confortável, que não tem nenhum desconforto de dizer sim para o outro sorrindo e tendo bruxismo ou tendo aquela batedeira no coração. E se não tem minhoca na cabeça de nhó, pensamento recorrente, são indicadores. Exatamente. O presente, falando da vida real, né? Eu estou preparando um exercício da Roda da Vida com algumas perguntas e tal, que eu ainda não está pronto, porque expectativa é uma coisa, a realidade é outra, mas quem me mandar um oi pelo direct aqui do Instagram, eu vou compartilhar esse arquivo de avaliação. Ai, Antonella, mas você só entregou isso no dia 10 de janeiro, dia, sei lá, 40 de janeiro, que não existe. Mas assim, que importa que eu estou entregando antes do dia 1º de janeiro, porque o corpo não sabe que é 31 de dezembro o que é 1º de janeiro. Só que se a gente se permite fazer um check-up geral, como a gente vai nesses laboratórios de análises clínicas, no momento que a gente foi fazer os benditos dos check-ups, eu posso começar a partir daquele dia. Do dia 3 de fevereiro, do dia 25 de janeiro, mesmo sendo um feriado em São Paulo, não importa. Eu posso começar dia 28 de dezembro. Começa. Primeiro, agora minha vida começou. Uhum. Agora eu vou fazer atividade física 3 vezes por semana. Então, é um exercício relacionado à roda da vida para a gente poder fazer um check-up independentemente da época do ano. Obviamente, tem alguns períodos que são mais propícios, porque é como se todo mundo estivesse falando disso, que é final de ano, começo de ano, que a gente pode fazer independentemente de ter um recurso externo ou não, mas a gente pode pegar e fazer uma listinha, né, de tudo aquilo que eu gostaria de olhar naquele próximo ciclo, sejam trimestres, sejam semestres, sejam meses. E cada dia, quando eu acordo de manhã, eu estou falando bom dia para o meu celular, primeiro de tudo, ou eu estou falando bom dia para mim mesma e já mentalizando e colocando a minha intenção do que eu quero atingir no dia de hoje. Você quer ver, sendo muito pessimista para concluir. Se eu escolher uma única atividade que eu vou celebrar no final do dia de ter concluído, olha o que eu vou falar, ousadamente, tá? Uma única ação, simples que seja, ao longo de um ano inteiro, quando chegar lá dia 31 de dezembro de 2025, eu já vou ter realizado 365 coisas que eu me propus a fazer e eu consegui atingir de meta e resultado. Por mais simplório, vida real. Tirar a roupa do varal, dobrar e guardar no armário. Nossa, mas que ação operacional? Sim, sim. A vida é feita de ações operacionais, táticas e estratégicas. Exato. Falando do mundo dos negócios. Sim. Se eu preencher o meu ano inteiro de 365 ações
estratégicas, táticas e operacionais, um mix de todas elas, a minha vida vai ter andado um pouco mais. Vai diminuir a batedeira no coração, vai diminuir as minhocas e os nhonhonhós mentais, o corpo vai ficar sem esse zicamento de intoxicação, de puxa vida, não fiz, que droga, nhenhenhenhenhonhonhó, e a chance de eu fluir na vida com menos toxicidade, mesmo com menos buzinamento na cabeça, é muito maior. Maior. Fantástico, Antonella, fantástico, fantástico. Quero agradecer muitíssimo a sua contribuição, porque o que você nos entregou aqui é um recurso sagrado, que é um recurso que ninguém repõe, que é o tempo. Então, quem me entregou o tempo, estou recebendo aqui um recurso sagrado, e além de todo o conhecimento e experiência compartilhados, que somam aqui para a nossa vida real, tal como ela é. Desejo que a gente tenha aí realmente um fim de ano de 2024 maravilhoso, a gente possa estabelecer esses combinados e que lá no final de 2025 a gente se olhe com muito orgulho, com muita alegria. Eu executei aqui as minhas ações operacionais, táticas, estratégicas, eu evoluí, porque eu acho que o nosso propósito real de vida é sair dessa existência orgulhosos de termos sido cada um aquilo que veio ser. Então, que foi a Gisele, que foi Gisele, e tudo que a gente pode ter vivido, né? Então, que seja aí um momento bem delicioso, bem maravilhoso. Tem aqui a Luz Camargo, acho que deve ser sua conhecida, né? Também desejo aqui para você. Estou lendo porque, como você não... Você está lendo menos os comentários, você tem acesso, ou não? Sim, estou vendo sim. A Lucila é uma querida, o Flávio também. Que bom. Que eu conheço, muito queridos, muito queridos. Ai, que delícia. Então, agradeço muito. Que seja uma sexta-feira incrível para a gente, um final de semana maravilhoso e abençoado. O Café com a Gi segue para o último episódio na sexta-feira que vem, que é o último dia do ano, praticamente, dia 20 de dezembro, onde tudo vai acontecer. Planejamento. E a gente, eu agradeço muitíssimo, foi assim, um ano incrível, maravilhoso, e que a gente possa, eu adorei que a gente possa viver sem batedeira no coração, que a gente possa, né? Ah, a Nocilene aqui também, querida, porque é a nossa ponte de conexão. Ela que foi a ponte, ela que foi a carteira cósmica divina que juntou esse queijo de goiabada hoje. Que linda, maravilhosa, delícia, que também eu falo que 2024, nossa gente, o que chegou de gente boa e boa gente, eu tenho muito a agradecer. Então, que seja uma sexta-feira incrível para nós, maravilhosa. Ela, brigadíssima mesmo. Daqui a pouco a live... Muito obrigada, Gi, pela possibilidade, pela oportunidade, por eu também aprender mais dos bastidores de lives e essa coisa de colocar a voz no mundo também através do universo tecnológico internet. Muito, muito, muito obrigada. E é isso. Um passinho de cada vez e só começa. Exatamente. Porque a manga não dá laranja. Sejamos mangas, se a semente foi manga, laranja, e na sequência que a gente possa ser com muita inteireza, com presença, com alegria e vivendo uma vida aí bem gostosa, saudável, sustentável e saudável, né? Saudável e sustentável. É maravilhoso. Muito agradecida, Gi, pela oportunidade. E eu fiquei bem feliz, assim, quando você mandou, só um parênteses aqui, quando você falou dos cafés que você fez, né? Puxa vida, eu não sei quantos efetivamente você fez esse ano, mas eu imagino também concluir o ano com essas oportunidades também de trocar figurinha, de falar, de ouvir, de compartilhar com tantas outras pessoas. Como que é começar uma sexta-feira podendo se disponibilizar e compartilhar aquilo que você vivenciou com as pessoas também para mostrar a luz do teu diamante já lapidado. Sim, né? É maravilhoso, né? Verdade, são 53 até aqui, né? Você é aqui, 53º Café com a Gi. Eu não lembro a soma desde quando teve as edições, mas eu acho que esse ano foi o maior número de cafés com a Gi desde o início, né? Então é uma alegria muito grande, assim. Eu sou realmente muito grata e feliz, porque é um espaço muito gostoso da gente poder já começar o sextou compartilhando boa coisa, né? Então, é uma delícia. Noce, obrigada, boas festas também. Pra gente aí, obrigada por compartilhar, uma alegria muito grande. Gente, beijo,
uma sexta e a gente segue aí juntas, conectados. Beijo, ótimo Muito dia. agradecida. Beijo, gente. Boa sexta. Boa vida. Para nós.